lição de número 7, a igreja e a prática da disciplina. Nós vivemos em uma época, irmãos, que quando se fala em disciplina, as pessoas falam até em abrir processos, né? Se você falar com a pessoa, às vezes você sabe que a pessoa está em pecado, mas você tem que tomar cuidado como falar com a pessoa, porque senão a pessoa abre um processo de calúnia sobre o pastor e sobre a liderança da igreja. Por que isso? Porque nós vemos numa época que as pessoas não têm mais discernimento espiritual do certo e do errado, e as pessoas não têm mais compromisso com o reino de Deus. Então as pessoas vivem uma vida de qualquer maneira, e elas acham que elas estão indo para o céu, e na verdade elas estão que nem Ananias e Safira. Ananias e Safira só tinha nome bonito, porque o nome, irmãos, de Ananias significa a graça de Deus. Não adianta ter nome bonito de crente e não ser cristão. Não adianta. Ananias significa a graça de Deus, só tinha nome bonito. E Safira significa pedra preciosa, brilhante. Quer dizer, nome bonito, mas não era um cristão. A Bíblia fala que alguns irmãos venderam para suas propriedades, no caso de Barnabé um exemplo, e entregaram aos pés dos discípulos, e eles com inveja, querendo um cargo também, fizeram a tramóia, só que Pedro fala, vocês não mentiram a homem, mentiram a Deus. Então quando se fala em disciplina, nós temos que tomar muito cuidado, porque Deus é um Deus zeloso, é um Deus de disciplina. A Bíblia fala que Ele corrige aquele que Ele ama. Agora, como aplicar disciplina nas pessoas? Temos que discipliná-las de uma maneira bem catedrática, para que você não venha a sofrer as consequências, porque hoje é o seguinte, a justiça dá mais valor, às vezes, ao errado do que ao certo. Dá um exemplo aí, advogado ganha dinheiro lá e vai lá e tira o camarada da cadeia que fez barbaridade. Por quê? Porque o dinheiro fala mais alto, o dinheiro fala mais alto do que a verdade. Então toma muito cuidado, a igreja trabalha com a verdade. Agora, se não houver testemunha e se não houver, veja bem, atos explícitos para todo mundo ver, fica complicado você disciplinar uma pessoa. Mas a igreja tem que disciplinar. Casos visíveis, casos notórios, tem que disciplinar. E a exclusão faz parte da igreja. Jesus foi bem claro quando ensinou isso aí no Evangelho de Mateus. Se o teu irmão pecar contra ti, vai, corrige a ele, repreende ele, fala com ele, para que você ganhe seu irmão. Se não ouvir, chame a 2 ou 3 pessoas, e essa pessoa vai ser excluída do povo de Deus. Se depois não ouvir você, chama a igreja e a pessoa vai ser disciplinada. Bom, a igreja e a prática da disciplina. Quando a gente olha para esse texto também, nós vemos que Adão foi disciplinado, lá em Gênesis capítulo 3. A disciplina de Miriam também em Números. Miriam, ela tentou seduzir os irmãos lá, e Deus deixou ela leprosa. A pessoa pode não ser disciplinada pela igreja porque ela arruma artimanhas, que eu já cansei de ouvir pessoas em pecado chegar diante da reunião do conselho e dizer assim, é mentira do diabo, é calúnia contra a minha pessoa, e todo mundo sabendo que é verdade, mas não tem prova, e a pessoa que era a vítima também não queria provar, não queria ser testemunha. Então quer dizer que fica todo mundo pro mentiroso, e o mentiroso, a pessoa errada fica por verdadeira. Tomar muito cuidado com isso. Então, Miriam foi disciplinada. Moisés só recebeu uma disciplina de Deus. Moisés era para entrar em Canaã, não entrou, porque era para falar com a rocha e bateu na rocha. E ele perdeu a bênção de entrar em Canaã por causa disso. E Jesus fala lá em Mateus 18 sobre a questão do homem faltoso. Você pega lá a disciplina de Mateus, capítulo 18, lá do verso 15 ao verso 20, do 15 ao 20, no capítulo 18 de Mateus. Se teu irmão pecar, vai, conversa com ele, repreende ele. Se ele não te ouvir, leva 2 testemunhas. Se não ouvir você 2 testemunhas, chama a igreja. Tem pessoas que é queixo duro. Se ele falar para você assim, não, é mentira, é mentira, é mentira, e eu conheço várias pessoas que são assim, principalmente obreiro. Obreiro nunca erra, nunca erra. É os mais errados e nunca erra. É complicado. Então toma muito cuidado.
E aqui na margem da lição, você vai ver exatamente aqui a razão da disciplina. O valor da disciplina está em ajudar a vigiar as fronteiras morais da igreja. As fronteiras morais da igreja. Fronteiras morais da igreja. Quando você olha para essa questão aqui, você vê lá em 1 Coríntios capítulo 5, Paulo falando sobre a questão que lá no meio da igreja, a igreja de Corinto, uma igreja pentecostal, se vangloriava nos dons, e Paulo fala assim, ó, vocês têm gente no meio aí que é pior do que ímpio. Nem os ímpios não fazem o que essas pessoas estão fazendo. E Paulo chama a atenção da igreja por isso. E quando a gente olha essa questão da razão da disciplina, é para você vigiar as fronteiras. Porque um pecado grave no meio da igreja dá margem para Satanás trabalhar com vários outros casos. Então entra um pecado pequeno e de repente aquele pecado se torna grande, porque se torna uma bola de neve, vai levando as pessoas, fulano fez, não deu nada, então eu posso fazer também. E é assim que acontece. Eu ouvi, sexta-feira fui pregar em determinada igreja, e ouvi um irmão dizer assim, olha, várias vezes o fulano de tal falou para mim assim, o crente peca. E eu ficava preocupado, porque sempre a pessoa perguntava para mim, o crente peca? Uns dizem que sim, outros dizem que não. O que você acha? E a pessoa diz assim, olha, eu não sei se o crente peca ou não peca. A consciência de cada um. E depois saber que o cara fez tudo isso aí, então agora eu entendo porque ele estava preocupado, que eu queria para mim definir para ele se o crente peca ou não peca. É exatamente isso. A consciência da pessoa já estava dizendo que ele é um profano. Porque, irmãos, a aparência cristã é uma coisa, a vida cristã é outra. A aparência cristã, meu irmão, muita gente, Jesus falou que Satanás entraria no rebanho de Deus vestido de pele de ovelha, mas o seu interior era lobo devorador. Então toma muito cuidado essa questão. Então quando você olha aqui Hebreus capítulo 12, verso 11, o autor de Hebreus diz assim, ó, toda disciplina com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico, aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Aqui, a Bíblia tem razão. Quando um membro comum faz uma desgraça, e ele é disciplinado, e ele pede perdão a Deus, ele pede perdão à igreja, Deus o honra e levanta ele com ousadia. Quando um obreiro, um líder é disciplinado, ele jamais vai se levantar com a autoridade que ele tinha. Eu não conheço um líder que fez coisa errada, que foi disciplinado, mesmo que pediu perdão e se levantou depois, que Deus pode até usar ele. Deus perdoa, mas a sociedade não perdoa. Esse camarada fez coisa errada. Então é complicado. O cristão do banco, ele tem essa vantagem de Deus perdoar e a igreja perdoar. Mas o líder é vidraça. As pessoas sempre vão jogar pedra. Então o líder tem que tomar maior cuidado ainda para não sofrer as consequências da disciplina, não só das autoridades, mas também da disciplina da sociedade, que vai condenar ele para sempre. Eu ouvi de um grande pregador um dia em Santo André dizer o seguinte, olha, depois do meu pecado eu perdi a minha mão direita, não tenho mais a minha mão direita, eu sou uma pessoa aleijada. E era uma pessoa que levava multidões onde ia por o mundo todo aí. Então quando a gente olha essa questão da razão da disciplina, disciplina é restauração, diz a mais da lição aí. Embora a igreja não tenha poder de emitir juízo para a condenação, a disciplina deve ser realizada na esperança de que o faltoso seja salvo no dia do Senhor. Mesmo que a pessoa perca o seu cargo, mesmo que a pessoa perca, veja bem, o seu nome, o seu status, mas o objetivo da disciplina é levar a pessoa a um arrependimento da salvação. É aquilo que eu sempre falo. Adianta você ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Adianta você ter nome, ter status e ir para o inferno? Disciplina é para isso, é para alertar a pessoa. Olha, eu fiz a coisa errada, eu tenho que me consertar, porque senão eu vou para o inferno.
senão eu vou para o inferno. Então, quando a gente olha essa questão aqui, a disciplina é para restaurar a comunhão da pessoa com Deus, porque o pecado, ele abala a comunhão do pecador com Deus. Quando Deus olha, você fala, olá, o Deus falando no capítulo 59 de Isaías, Deus é bem claro, os vossos pecados que faz separação entre mim e vós. É os pecados da sociedade que faz essa divisão, que faz essa separação. Então a integridade do rebanho é o cartão de visita da igreja. Uma igreja que tenha testemunho é o cartão de visita. Não adianta uma igreja que tenha um mau testemunho querer implantar no bairro ou na sociedade uma doutrina. Porque as pessoas vão dizer assim, essa igreja, aconteceu isso aí? Os escândalos, irmãos, é difícil ser apagado pela mente da sociedade. É difícil. Então, a integridade do rebanho, a vida com Deus, a maturidade cristã, a vida disciplinada, uma vida cristã, é o cartão de visita da igreja. Olha, aquela igreja ali parece realmente uma igreja diferente. É um povo diferente. É uma igreja que você pode ir lá que a coisa é diferente. Então você olha para essa questão aqui, a integridade do rebanho, é o cartão de visita da igreja, as pessoas vão olhar assim e dizer assim, olha, aquela igreja ali eu vou ser membro lá. Aquela igreja ali eu vou ser membro lá. Por quê? Porque ali é o seguinte, eu estou vendo que ali tem pessoas diferentes. Bom, a que causa boa impressão nas pessoas não crentes não é a cultura ou o carisma dos líderes, mas a integridade das ovelhas. O que conquista as pessoas, exatamente, não é você ser sapateado. Isso aqui diz. A pessoa sapatear ou a pessoa profetizar, mas é exatamente o quê? É a integridade. Eu ouvi no bazar aqui um dia uma pessoa dizendo assim, ó, eu estou vendo que vocês parecem que é diferente do que já passou por aqui. Olha só, ali ó, ouvi isso aí, vocês parecem que são diferentes. E eu falei, se Deus quiser nós vamos provar para você que nós somos diferentes. Então é por isso que nós temos que lutar. Essa questão da integridade espiritual, maturidade cristã, vida com Deus, não dá escândalo. Porque os escândalos atrapalham a pregação do evangelho. Não adianta você pregar um evangelho, uma igreja que é escandalizada. As pessoas falam assim, essa igreja? A pessoa pega o folheto e joga no lixo. As pessoas, elas querem ver testemunho. As pessoas estão cansadas de ver escândalo. Então a igreja deve ser o ornamento da doutrina do nosso Deus, como diz Tito capítulo 2, versículo 10. A igreja deve ser o ornamento da doutrina. Ela deve estar enfeitada, ornamentada com a doutrina de Deus. A disciplina é um fator importante para manter essa integridade. Se não houver integridade espiritual, por pecado, tem que aplicar a doutrina, tem que aplicar a disciplina. Só que tem um detalhe, irmãos. Tem pessoas que ela pode ser disciplinada quantas vezes for. Ela nunca se conserta. Porque existe uma coisa, nascer de novo. Quando a pessoa nasce de novo, existe o nascimento do Espírito, da palavra. Deus trabalha de uma maneira sobrenatural, que a pessoa se torna uma outra criatura. É por isso que Paulo, escrevendo no 2 Coríntios, capítulo 5, diz assim, ó, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, tudo. Não é uma parte da pessoa, é tudo. A pessoa é uma nova criatura, é um novo ser, maneira de pensar, maneira de agir, maneira de falar. Agora hoje estamos vivendo uma época, irmãos, que só a misericórdia de Deus. E então a igreja que prima pela santidade, entende que quando os seus membros estão envolvidos em pecados, precisa de disciplina. Está envolvido no pecado?
você está blasfemando o nome de Cristo, você está maculando o corpo de Cristo, você está fazendo com que o nome de Cristo, a igreja de Cristo seja defamada, você tem que pagar por isso. E você vai pagar de que maneira? Sendo disciplinado. Ah, mas eu vou embora da igreja. O problema é seu. O problema é seu. Vai embora, você fazer o quê? Agora a igreja tem que tomar algumas atitudes. Paulo afirma que um pouco de fermento leveda toda a massa. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 6. Querendo dizer que o rebanho recebe as más influências que estão envolvidos com o erro, sendo às vezes necessário o rompimento de vínculos com os tais. Como diz 1 Coríntios capítulo 5, verso 9. Então que um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pecadinho no meio do grupo de 15, 20 jovens, um pecou, se não tiver disciplina, vai levar uns 10 ou 12 ao pecado. A mesma coisa com os irmãos, com as irmãs maduros também, mesma coisa. Fez a coisa errada, e tem pecado, irmão, tem pecado que só a misericórdia de Deus fica escondido até a última instância. Eu não esqueço nunca, uma vez uma irmã ficou doente, e eu fui levar a Santa Ceia para ela, faz muitos anos. Aí eu fui levar a Santa Ceia para ela, e minha esposa vendia Avon, e ela chegou e falou assim: presbítero, eu quero falar uma coisa para o senhor em particular. Aí saiu as pessoas, ela falou assim: ó, fala para sua esposa me perdoar aquilo que eu estou devendo para ela, porque eu sei que eu vou morrer. Porque eu vivi a minha vida em pecado. Cantava no coral, parecia crente, mas só que era promíscua a vida dela, e uma senhora de idade. Eu falei: não acredito, eu sou obrigado a falar para o pastor. Ela falou isso para mim, isso foi numa quarta-feira, numa sexta-feira, não lembro mais. Ela falou para mim aquilo lá. Cheguei em casa, contei para minha esposa, avisei o pastor da igreja. Ó, a irmã lá falou isso, e ela quer falar com o senhor. Ela quer falar com o senhor. O pastor foi conversar com ela no outro dia. A noite seguinte ela morreu, ela partiu para o Senhor. Ela veio confessar o pecado porque ela teve um sonho que uma pessoa chegou nela e falou assim: você tem que pedir perdão, porque senão você vai queimar no inferno. Deus dá oportunidades, só que nós não vamos esperar as oportunidades vir extra. A oportunidade maior é agora. Se hoje ouvir a voz do Senhor, não endureça o coração. Nós temos oportunidade agora. Isso que eu estou contando é um caso que aconteceu. E quantas pessoas morreram, foram para o inferno sem poder confessar os pecados? Quantas? Com medo de disciplina. Não, porque eu não podia falar para ninguém, porque eu cantava no coral, e se eu falasse, eu ia ser proibido de cantar no coral. Tá certo. Canta no coral, lá bonito, no meio da igreja, só que a alma está indo para o inferno. E quantas pessoas estão pregando o evangelho, cantando bonito, fazendo shows, né? Porque hoje não é mais louvor a Deus, hoje é show, não é mais hino de louvor, é música, né? Vamos cantar uma canção, cantar uma música. Você vai cantar canção e música para o inferno, para Jesus você louva e adora a Ele. Que negócio, o negócio complicou, rapaz, o negócio está feio. Disciplina é em tudo. Não existe canção, música para Jesus. Existe louvor, adoração, celebração. Celebração a Deus. Então, toma muito cuidado com isso, porque as pessoas estão perdendo o sentido da coisa. A disciplina é coisa séria. Como diz o autor aqui da revista aqui, é o cartão de visita da igreja. A igreja deve estar ornamentada na doutrina. Ser criterioso, vou cantar uma música para Jesus. Não, você vai louvar, adorar, celebrar o Senhor. Não importa qual tempo que você usa, celebração, celebrar o Senhor ou adorar o Senhor, vou louvar o Senhor, mas não com a música. Para com isso. Tem uma canção para Jesus, tá bom, tá certo.
Toma muito cuidado, irmãos. Celebrar o Senhor com júbilo, como diz o salmista. Bom, primeiro tópico, a igreja primitiva é a disciplina de Ananias e Safira. Quando você começa lá o livro de Atos, você vai ver que Barnabé vendeu a sua propriedade, um campo, depositou voluntariamente o preço. Barnabé, com certeza, falou assim, ó, que me adianta essa propriedade aí? Eu vou ser um pregador do evangelho, pegou, vendeu, deu para os discípulos, dividir para todo mundo lá. Já cresceu o olho de Ananias e Safira. Você sabe que o maior pecado dentro da igreja é a inveja? O que tem de pessoas invejosas é uma grandeza. Rapaz, é coisa séria. E tem pessoas, uma vez eu ouvi uma coisa, minha irmã carnal disse para mim assim, ó, essa pessoa, se ela olhar uma coisa e ela cobiçar, ou morre ou seca. Eu falei, misericórdia. Ela falou assim, a pessoa olhou um pé de planta que tinha lá, nossa, que coisa bonita, colocou a mão, mas não demorou 15 dias, estava tudo seco. Não, é verdade, é um espírito do diabo. Exatamente. É verdade. É o que a Bíblia fala mesmo. Se o teu olho for bom, todo o teu corpo será luz. Se o teu olho for mau, todo o seu corpo será trevas. E é verdade. A inveja está no olhar e as pessoas, tem pessoas que matam. Como diz o caipira da minha terra, é que nem água quente em grama. É jogar e morrer. Só Deus para ter misericórdia. Então, quando a gente olha essa questão aqui, Ananias e Safira também fizeram um acordo. É o seguinte, vamos vender, só que nós vamos pegar uma parte para nós aqui e vamos dar um chapéu aí. Irmãos, ninguém mente para Deus. Para Deus ninguém mente. Não adianta eu tentar enganar a Deus. Deus vê tudo. Como é que eu vou enganar a Deus se Deus vê tudo? Então o que acontece? Olha, os líderes, não havia nenhum pedido de ordem dos líderes para que os convertidos dessem tudo, doassem tudo. As propriedades, vocês vão vender tudo. Não, não era a ordem não. As pessoas faziam voluntariamente, como a Bíblia diz em Atos 2. Tudo em comum. Eles vendiam as suas propriedades. Vou vender a minha para ajudar. Era diferente. Não era um dever, uma obrigação. Não era uma imposição. Então a pergunta que se faz é: por que a disciplina foi aparentemente extrema? Quando você olha assim, por que Ananias e Safira fizeram um acordo e Deus agiu dessa maneira? Veja a gravidade do problema revelado no texto. Olha só, para você entender o porquê Deus agiu matando esse casal. Primeiro, parte do preço foi retida por causa de uma sugestão satânica. Versículo 3 aqui diz assim: então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração? Toda mentira, todo engodo, toda artimanha de engano tem um espírito satânico. Satanás encheu o coração deles. Olha, vocês fazem assim que vai dar certo. E eles fizeram. Aí Pedro disse: vocês mentiram a Deus e não aos homens. A Ananias e Safira mentiram a Deus e não aos homens. Versículo 9, para você entender. Então ele diz: por que entre vós vos concertaste para tentar o Espírito Santo do Senhor? Pedro está dizendo assim, ó: vocês não sabiam que o Espírito Santo sabia de tudo e ia revelar que era mentira? Vocês não sabiam? Irmão, sabe quando você vê uma pessoa contando uma história, né? E esses dias um irmão mandou uma mensagem para mim, lá do Nordeste, né? Pastor Pedroso, eu recebi um telefonema assim, assim, assim. Eu falei para esse irmão: cuidado, ora a Deus, se for de Deus, cuidado, que geralmente esse tipo de pessoas, elas mandam essas mensagens e depois vai pedir dinheiro. Cuidado com essas coisas aí. Ele falou assim: é verdade, não deu outra, pastor. É verdade, a pessoa veio e depois mandou uma mensagem que Deus tinha falado. Eu falei: ei, rapaz, já cansei de receber essas mensagens. As pessoas tentando ao Espírito Santo. Mente em nome de Deus,
faz projeto em nome de Deus, projeto mentiroso em nome de Deus, fazem barganha em nome de Deus, pregadores e tudo quanto é coisa ruim que você vê aí, as pessoas fazem esse tipo de coisa, tentam o Espírito de Deus. Por quê? Não falaram a verdade perante a liderança. Quando você fala a verdade, irmãos, por maior que seja o teu pecado, Deus te perdoa, porque a Bíblia fala em 1 João, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Só tem uma coisa que Deus não pode fazer neste mundo, na vida do cristão, é não perdoar pecados não confessados, mas confessado com arrependimento. Errei, como Davi, fiz a coisa errada, pequei. Deus perdoa. Agora, confessa e não peques mais. Como Jesus cansou de avisar. Vai e não peques mais. Está livre do teu pecado. Então, Ananias e Safira foi disciplinado severamente. Porque foi premeditado. Fizeram um projeto premeditado. Para ficar com a parte do dinheiro. E ficar bonito diante dos apóstolos. Disfarçado com hipocrisia. E acompanhado com mentira. Fizeram um projeto hipócrita, acompanhado de mentira. Irmãos, isso não funciona no reino de Deus. Isso só traz uma consequência. Quando você olha essa questão aqui, na margem da sua lição aqui, você vai encontrar aqui, a igreja disciplina. O reformador João Calvino ensinou que há 3 fatores que distinguem a igreja verdadeira: proclamação da palavra, a administração dos sacramentos, batismo, santa ceia e o exercício da disciplina eclesiástica. Segundo Calvino, a igreja não pode sobreviver por longo tempo sem disciplina. Por que isso, irmãos? Porque senão o pecado, ele vai enraizando, e as raízes do pecado, ela vai sugando outras raízes. Tem árvores que, se você plantar perto de outra árvore, a raiz daquela árvore vai sugar o tronco, a raiz das outras árvores. Ela vai matar automaticamente as outras árvores. É a mesma coisa do pecado. O pecado vai sugando as pessoas que estão em volta. E o pecado e seus efeitos, o pecado cometido pelo membro do corpo de Cristo, não atinge apenas a própria pessoa. Ele é prejudicial também a outros. Quando a gente olha o caso de Acã, lá no livro de Josué capítulo 7, você vai encontrar lá, o Acã, a ordem era para destruir lá a cidade, Jericó, não pegar nada da cidade, mas a Bíblia fala que o Acã viu uma boa capa babilônica, uma cunha de ouro, pegou a capa babilônica e pegou a cunha de ouro e enterrou no fundo da sua tenda. Bom, vai sair uma guerra agora contra uma cidadezinha que não tem importância. Não, manda o exército todo para lá não, manda só umas 2, 3 mil pessoas aí, é o suficiente para derrotar todo mundo lá. Foram lá, morreu um monte, levaram uma sua, vieram correndo. Josué começou a orar, mas Deus, o que aconteceu? Tem pecado no meio de vocês. Um homem fez um exército ser derrotado. Por que Deus não aceitou os 32 mil de Gideão? Só aceitou os 300. Por que Deus mandou batalhar com 300? Tinha covarde, medrosos e mentirosos no meio. Então Deus, Ele exige qualidade, gente. Deus exige qualidade do seu rebanho, do seu povo. É muita gente. Não, esse aí não vai dar certo, não. Tem muita gente de tudo quanto é tipo aí. Eu quero pessoas especiais, pessoas que sejam compromissadas. Então, quando a gente olha essa questão da disciplina, é para fazer o quê? Uma seletividade no corpo de Cristo. Se não houver isso, como diz o objetivo da disciplina aqui, estabelecer o pecador, trazer de volta para Jesus, arrependido realmente, manter a pureza da igreja, o corpo de Cristo não está maculado, e
dissuadir a outros. Olha, eu não vou fazer isso não, porque fulano fez isso e levou um castigo. Por que que os alunos fazem o que quer hoje nas escolas? O professor não pode chamar atenção, não pode colocar de castigo. Na minha época lá no sítio, andava 7 quilômetros para ir para a escola a pé, e 7 para voltar, 14 quilômetros. E se chegasse na escola e fizesse alguma coisa que a professora não gostasse, ia ficar de joelho lá no fundo da sala, lá no assoalho de madeira. E reclamasse para ver. Ainda chegava em casa, a mãe dava uma surra ainda. Hoje a mãe não pode repreender o filho, não pode bater, o pai não pode bater, não pode repreender, o professor não pode fazer nada. Tá aí ó, o que está acontecendo aí, ó. Um bando de gente sem qualidade nenhuma. Essa é a verdade. Então, quando a gente olha essa questão, resultado da disciplina da igreja, veio sobre a igreja grande temor. Primeira coisa que aconteceu, opa, se nós mentir, se nós fizer alguma coisa contra Deus, o negócio vai ficar estreito para nós. Com isso, os outros membros iriam pensar muito para fazer o mesmo. A autoridade da liderança e a pureza da igreja foram preservadas. Como que Deus ia preservar a liderança da igreja se Deus não agisse em favor dos líderes daquela época? Recente formada a igreja, um povo que estava acostumado a fazer as coisas erradas, ir lá matar um pombinho, matar um cabrito, matar um carneiro e achar que tinha pagado o pecado para Deus. Como as pessoas hoje fazem as coisas erradas e depois, Senhor, me perdoa, e não confessa para ninguém. Antigamente você fazia a coisa errada, chegava na Santa Ceia. Chegou o momento, irmãos, de nós pedimos perdão para a igreja. Chegava lá na frente, lá, falei, irmãos, eu fiz isso de errado esse mês aqui. Eu quero pedir perdão para os irmãos para mim tomar a Santa Ceia. Está perdoado, irmão. Todo mundo perdoava. Ainda orava pelo irmão, abraçava o irmão. Não existe, pastor, isso aí é utopia, isso aí é do passado. Só que tinha uma coisa, Deus falava poderosamente e agia. Não adianta, irmão, o pastor jejuar, orar, se ralar todinho, colocar a cara no pó. Meu irmão, o pessoal não está nem aí. Não adianta nada. Não adianta nada. As pessoas fazem o que elas acham que hoje, porque existe um negócio hoje chamado assim, a época do juiz. Cada um fazia o que era reto aos seus olhos. Eu acho que é assim, é do meu jeito. E não é assim, irmãos, a coisa é diferente. Então o resultado da disciplina fora da igreja. A multidão ficou com receio de juntar-se a eles. Espera aí, eu vou me juntar com esse povo aí, e se eu não tiver legalzinho, eu vou morrer. Hoje as pessoas entram na igreja, não estão convertidos, se membram na igreja, aceita tudo quanto é tipo de coisa. Irmãos, pelo amor de Deus, vamos tomar cuidado com isso. As pessoas têm que ver que o poder de Deus que existe na igreja é um poder real, é um Deus que ama o pecador, que salva o pecador, mas também não tem o culpado por inocente não, irmãos. Deus não tem o culpado por inocente não. Então Deus chama as pessoas, salva as pessoas, mas Ele quer preservar as pessoas dentro do seu querer, dentro da sua palavra. Então a disciplina, a primeira coisa que afetou foi os de fora. Espera aí, opa. E as pessoas que estavam dentro ficaram morrendo de medo. Não podemos fazer coisa errada não, porque Deus vai nos castigar. Bom, o resultado da disciplina para a obra de Deus. Quando a disciplina é justa, ela não prejudica o andamento e o crescimento da igreja. Quando é justa. Não é uma disciplina aleatória, não. Justa. A coisa é justa, é justa. Tem que desligar do rol de membro, tem que desligar. Acabou, fazer o quê? Desliga. Você vai fazer o quê? Mas a questão da estatística, que é uma das coisas mais mentirosas que eu tenho visto na minha vida, estatística de igreja, temos 2.000 membros. Mentira. Se fizer um pente fino, não dá 1.000. Quando fala que tem 2.000, se fizer um pente fino, não dá 1.000. Pastor, o senhor está selecionando? Não, estou falando a verdade.
Tem muita gente ali que não tem nada. Por quê? Se chegar a disciplina mesmo, chegar o rei, como diz o caipira, não vai ficar um. Então o resultado da disciplina. Quando a disciplina é justa, ela não prejudica o andamento, o crescimento da igreja. O escritor sagrado narra: e crescia mais e mais a multidão de crentes. Em Atos 5,14 está escrito aqui, ó. Atos 5,14. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homem como mulher, crescia cada vez mais. Quanto mais zelo pela palavra, quanto mais zelo pela obra de Deus, mais crescimento. Porque a obra de Deus é diferente das outras coisas. A obra de Deus, ela cresce em número, mas quando existe realmente uma concordância com a vontade de Deus. Então a disciplina não prejudica o evangelismo. Irmão, esse negócio assim, irmão, porque não pode pregar isso, não pode pregar aquilo, porque vai espantar as pessoas. Negativo. Você tem que pregar para as pessoas saber realmente que a igreja é diferente de qualquer outra organização. Diferente de qualquer outra organização. Uma igreja sem disciplina torna-se um empecilho para o avanço do evangelho. E proclama um evangelho sem compromisso com a qualidade. Eu gostei muito da palavra do pastor ontem, lá em São João Clímaco, hein? Muito boa aquela palavra do pastor Erasmo, lá falando sobre exatamente essa questão da igreja como organismo e a igreja como organização. Eu sempre falo sobre isso. A igreja como organismo, ela é viva, é o corpo de Cristo. Organização é placa. Placa as pessoas fazem o que quer. Se você quiser colocar uma placa na sua casa, você coloca lá, pronto, acabou. Lá no interior você vai andando assim naquelas estradas de terra. De repente você vê, eu vi lá um sítio lá, o camarada é cristão, e ele colocou o nome do sítio assim, ó, aqui é o recanto dos anjos do Senhor. Falei, rapaz, olha só, na porta da porteira do sítio assim, aqui é o recanto dos anjos do Senhor. É como se lá está escrito lá, né, Manaim, lá que está escrito lá, os anjos lá de Deus, né. Eu falei, rapaz, olha só que coisa bonita, né. O cara é cristão lá no meio do mato, lá, longe da cidade, longe, estado de terra, aquela coisa toda. Mas o cara colocou a placa lá, aqui é o recanto dos anjos do Senhor. Aí fomos conversar com o camarada e falou assim, não, eu sou cristão. Todo mês eu vou para a cidade, pelo menos cada 15 dias eu tenho que ir para a igreja para cultuar. Está certo, é isso aí mesmo. Então, irmãos, nós podemos fazer o que nós queremos em nome do Senhor, mas a aprovação quem dá é o Senhor. Podemos fazer o que quisermos, mas Deus aprova ou desaprova. A disciplina e a liderança. Isso aqui é um outro problema sério. Disciplina e liderança. Um dos grandes problemas da liderança está na questão familiar. Você pega o caso de Eli. A Bíblia fala que Eli sabia tudo que os filhos faziam de errado, mas não tomava uma posição. Aceitava tudo que os filhos faziam. Uma vez chegou nos filhos e falou assim, o que eu ouço de vocês não é bom, meus filhos. Né? O que eu ouço de vocês não é bom. Por que ele, como a época, o porta-voz de Deus, não tirou os seus filhos do ministério? Precisou Deus agir através de uma mulher estéril, através de Ana. Está certo que era projeto de Deus. E Samuel nascer e crescer dentro daquele ambiente para Deus tomar uma posição e amaldiçoar toda a família de Eli. A falta de disciplina, as consequências são terríveis. São terríveis. Por que Josué tomou a decisão? Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Lá em Josué capítulo 24, verso 15. Josué, quando ele tomou aquela decisão, ele falou assim, vamos cá para nós. Sai do Egito e ouviu o que Deus fez lá no Egito. Salvou nós, os hebreus, pelo sangue da vega das portas e matou todo o primogênito do Egito. Eu vi o que Deus fez no Mar Vermelho. Eu vi o que Deus fez nos desertos esses 40 anos. Eu vi o que Deus fez em Jericó. Eu vi o que Deus fez em todos os lugares aí que eu guerreei. Eu tenho que tomar uma atitude. Olha, vocês escolhem a quem vocês querem servir. Agora eu e a minha casa vamos servir o Senhor. Irmãos, atitudes dependem da liderança. E liderança tem que tomar atitude
A atitude não pode ser uma atitude realmente omissa. A disciplina não. Tem que ser exatamente uma atitude alicerçada da disciplina da igreja. Então, quando a gente olha essa questão aqui, olha o que você vê aqui agora. O apóstolo é um instrumento visível que trouxe o julgamento divino sobre o casal. Pedro foi o líder escolhido por Deus para iniciar a pregação do evangelho, para que descesse o Espírito Santo para inaugurar a igreja aqui na terra. E Pedro também foi o líder escolhido por Deus para implantar a disciplina na igreja. Não adianta dizer que Pedro foi o primeiro papa, porque ele não foi o primeiro papa. Ele foi o líder escolhido por Deus para fazer algumas coisas especiais para exemplo nosso. Pregar o evangelho, falar da salvação, falar das obras de Cristo, mas também colocar a disciplina implantada por Cristo. E quando a gente olha isso aqui, porém a autoridade disciplinar nunca vem daquele que a aplica, mas daquele que ordena, ou seja, o cabeça, o Senhor da igreja, como diz Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23. Quem aplica a disciplina é Deus, é Jesus Cristo, porque Ele é o Senhor da igreja. E se Jesus Cristo, irmãos, como Senhor da igreja, Ele é o cabeça da igreja, se tem uma coisa que Ele quer, que seu corpo seja um corpo sem mácula, um corpo imaculado, sem mácula. E quando a gente olha essa questão aqui, Deus disciplina seus filhos. O importante aspecto da disciplina vinda do Senhor é que ela sugere um relacionamento familiar, pois Deus nos disciplina estranhos, somente filhos, como diz Hebreus capítulo 12, versículos 7 ao 9. O Senhor nos disciplina para que sejamos participantes da sua santidade. Deus corrige ao que ama e aqueles que adota por filho. Muitas vezes a disciplina, como diz Hebreus, parece pesada, mas o final vai ser bênção para nós. Vai ser bênção para nossas vidas. E quando a gente olha essa questão da disciplina, quando a disciplina vem do Senhor, é para o nosso próprio bem, ainda que seja inicialmente doloroso. Receber disciplina, ela produz paz e retidão. Nenhuma disciplina é para trazer, a disciplina na igreja é para trazer amargura, para trazer tristeza. Não, é para a pessoa sentir paz. Agora a pessoa fez a coisa errada, agora a sua consciência, ela pediu perdão, Deus perdoou, a pessoa se sente agora em paz para com Deus. Davi sabia muito bem que era isso. Quando Davi pecou, que deveria pagar caro por aquilo, a primeira coisa que ele pediu: Deus, não retire de mim o teu Santo Espírito. Ele pediu perdão a Deus, e Deus perdoou, e ele não deixou de ter comunhão com Deus. Muitas pessoas hoje, irmãos, perderam a comunhão com Deus por falta de pedir perdão, por falta de disciplinar a si próprio, disciplinar a si próprio. Eu fiz a coisa errada, eu pequei. Quando o anjo estava acabando com todo mundo lá em Jerusalém, lá, você vai encontrar lá em 2 Samuel, lá que Davi fala assim: olha, essas ovelhas não pecaram, quem pecou fui eu que pequei. Quem pecou fui eu, não foi essas ovelhas não. Portanto, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Muitas vezes as pessoas sofrem ao nosso redor e a culpa é nossa. Quando a disciplina do Senhor é para o nosso próprio bem. A disciplina na igreja deve ser exercida na liderança com bom senso, como diz Coríntios capítulo 5 e Romanos 16, principalmente por causa dos imperativos do Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 18. Tomar muito cuidado a maneira de agir na disciplina. Existe abuso? Existe, irmão, abuso. Abuso existe. Principalmente quando as pessoas não gostam uma da outra, né? Às vezes você encontra em certas convenções e em certas assembleias que eu falo das igrejas, que para um obreiro tem um tipo de disciplina e para outro tem outra completamente diferente. E às vezes as duas coisas são iguais. Só que um é queridinho e o outro não é. Aquele que não é queridinho vai pagar mais caro.
aquele que é queridinho, está tudo certo. Não. É nosso amado, é nosso irmão, está tudo certo. E não é assim. 2 pesos, 2 medidas não fazem parte da obra de Deus, nem da palavra de Deus. 2 pesos, 2 medidas é coisa do diabo, é engenhoso, é maligno. Então a disciplina na igreja hoje, diz assim, disciplina eclesiástica é termo em risco de extinção no atual vocabulário cristão. Disciplina eclesiástica é termo em risco de extinção no atual vocabulário cristão. A sua igreja ainda faz isso? Não, na minha não. Tem uma igreja aqui próxima a nós aqui, não muito distante, o cara colocou uma placa bem grande. Igreja tal, igreja sem exclusão. Eu falei, mas que diacho, né? Igreja sem exclusão? Quer dizer, aceita... Aí eu falei, não, aceita qualquer coisa mesmo. Tá certo. Igreja sem exclusão. Chega lá, o que chegar, tá tudo certo. Escuta, mas a igreja não tem um estatuto? Não, nós tiramos o estatuto. Tá certo. Só que como é que Deus vai agir nessa igreja? Se tudo, como diz a Bíblia, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Por que o camarada colocou aquela placa igreja sem exclusão? Para chamar a atenção das pessoas que gostam do pecado, que vivem no pecado, e eu sou membro da igreja tal, eu sou dos crentes lá, ó. Igreja grande, bonita, central. Igreja sem exclusão. Eu também sou crente. Eu sou crente daquela igreja assim, assim, assim. Ah, é? Não, você é crente mesmo, mas você não é cristão. Não nasceu de novo. Você continua no mundo do pecado, faz o que você quer. E os líderes? Aonde vai para esses líderes se Jesus voltar? Não vai subir com a igreja verdadeira, não. Certeza que não. Porque a Bíblia diz lá no Apocalipse, quem está limpo, limpe-se mais ainda. Agora quem está sujo, suje-se mais ainda. A pessoa está sujo, igreja sem exclusão, aceito tudo, pode vir, vem. Espera aí. Ô irmãos, que negócio é esse? Que negócio é esse? Não, irmão, toma muito cuidado com isso. Desde que os princípios do pós-modernismo encontraram lugar no seio da igreja, desde que os princípios do pós-modernismo encontraram lugar no seio da igreja, qualquer conceito bíblico que ameace a liberdade de escolha quanto ao estilo de vida, comportamento e etc., é logo taxado de arcaico. Que negócio é esse? Eu sou dono do meu nariz, eu faço o que eu quero. Ah, é? Você faz o que você quer, você vai para o inferno. Agora, se você fizer o que a Bíblia manda, você vai para o céu. Ué, a escolha é sua. Ninguém é obrigado a obedecer a igreja, ninguém é obrigado a obedecer a Bíblia. Agora, se eu quiser ir para o céu, eu sou obrigado a obedecer a Bíblia e obedecer à igreja, as normas da igreja, somente isso. É simples assim, é simplesinho assim. Se eu quiser ir para o céu, eu tenho norma para seguir. Eu não vou chegar na firma que eu trabalhei em algumas multinacionais, primeira coisa que você aprende é exatamente como você proceder, é procedimento da empresa. Tá lá, você vai aprender tudo sobre procedimento, como deve proceder. Você tem as suas obrigações. Se você não proceder conforme, você está simplesmente despedido, porque você não se enquadrou, você não se entrosou, você não aderiu àquele comportamento exigido pela empresa. Então você você não se integrou. Na integração você já tem que aprender tudo como você tem que se comportar. Não se integrou, perdeu o emprego. Ah, por quê? É perseguição. Canso de ouvir isso. Sou perseguido. Você não é perseguido. Você é irreverente. Porque onde eu vou tem perseguição. Meu irmão, se você não fizer as coisas como deve ser feita, você não vai ser perseguido, você vai ser repreendido. Repreensão não é perseguição. Disciplina não é condenação, pelo contrário, disciplina é para livrar da condenação.
temos que orar exatamente para que as pessoas aceitem a disciplina. Porque as pessoas, meu estilo de vida é esse. Eu não vou mudar meu estilo de vida. Há poucos dias, conversando com uma pessoa, irmãos, eu fico muito preocupado quando a gente começa a particular com as pessoas e as pessoas começam a confidenciar alguma coisa. E a pessoa diz para mim assim, ó, eu falo a verdade, eu sou obreiro, mas de vez em quando ainda eu gosto de uma cervejinha. Espera aí, irmão. Você não está liberto. Você não está liberto, irmão. Você acha que a pessoa... Irmão, você é obreiro, você gosta de uma cervejinha, você... para com isso, toma cuidado. Porque a Bíblia fala com abismo, é um outro abismo. Chega final de ano, então, se você gosta de uma cervejinha, com certeza vai tomar, não um copo, vai tomar uma garrafa, né? É complicado. Tomar muito cuidado com isso. Então, muitos cristãos pensam que a igreja não tem nada a ver com a vida secular de seus membros. Está interferindo na minha vida, interferindo na minha família. Não, ninguém está interferindo na vida de ninguém. Está instruindo, está alertando, está advertindo. A igreja tem que ter líderes como atalaia. Olha, vai tocar a buzina, vai anunciar que tem um adversário vindo. Então é isso, as pessoas acham que a igreja, muitas vezes a pregação, é para interferir. Não é para interferir, é para alertar, é para levar as pessoas a pensar, opa, eu estou caminhando errado, tenho que caminhar corretamente. Então vivemos numa era antropocêntrica, por isso a igreja é vista por muitos como uma organização altamente dependente do indivíduo, e que precisa conservá-lo ao custo de várias exceções. Não é assim não. Olha, altamente dependente, a igreja depende do indivíduo? Não, a igreja não depende do indivíduo. O indivíduo depende da igreja. Porque quando a igreja se torna dependente do indivíduo, eu não posso falar nada com esse irmão, porque esse irmão é dizimista, se eu perder esse dízimo aí... Só que tem uma coisa, meu irmão, você perde aquele dízimo lá, e Deus pode mandar 4, 5 pessoas que ganham menos e vai suprir a necessidade, e a igreja vai ser mais bem abençoada ainda do que aquela pessoa, porque arrogante, a pessoa se sente o bambambam, e não é assim não, irmãos. A igreja é do Senhor Jesus Cristo, toma muito cuidado. A igreja deve disciplinar e restaurar o disciplinado. Não é disciplinar e jogar fora, é restaurar, chamar. Olha, você tem que, como nós fizemos aqui quinta-feira, chama para reconciliação, reconcilia com o Senhor, ora pela pessoa, abençoa a pessoa. Geralmente acontece duas coisas na igreja quando alguém é disciplinado: abandono disciplinado por parte da igreja. Disciplinou, não visita mais, não. Mesmo que você vá ouvir um monte de balela. Mas você tem que fazer o quê? Você tem que ouvir. E segundo, a recusa disciplinada e receber a disciplina. É outra coisa. A pessoa não aceita e ela se fica autoflagelando, Porque ninguém gosta de mim, porque é assim mesmo, e não é assim não. Deus quer que nós confessemos os nossos pecados para que Ele venha agir em favor das nossas vidas, da nossa alma principalmente. Para evitar o primeiro erro, é necessário que a igreja não desista do membro disciplinado. Quer dizer, disciplinou, não abandona ele não. Saúda o irmão com a paz do Senhor, porque muitos cristãos também, quando sabem que a pessoa está afastada, nem saúda mais, Saudar o irmão com a paz do Senhor. Paz do Senhor, irmão. Se ele tiver paz, ele reforça. Se não tiver, o problema é dele. Porque tem muitos irmãos que fazem distinção. Não. A paz do Senhor, Jesus falou assim, quando entrares em uma casa, saudeis, paz seja neste lar, paz seja convosco. Se houver algum filho da paz, bem, se não houver, a paz volta para você. Então, toma muito cuidado. Em 2 Coríntios, Paulo exorta a igreja que manifeste perdão, conforto e afirmação de amor, para que o disciplinado não seja consumido por excessiva tristeza. Porque às vezes a pessoa se entristece de uma maneira que a pessoa disciplinada, a pessoa que confessou seu pecado, a pessoa que muitas vezes disciplinada, ela entra num estado de depressão tão grande, que automaticamente ela não encontra uma solução para a sua maneira de viver. E se ela não tiver amparo dos irmãos,
ela não retorna, não vai se o braço do Senhor, não. Só Deus para ter misericórdia. É como esse caso que o irmão João contou aí. A pessoa tem que voltar para Jesus urgentemente, porque ela precisa ser confortada, porque às vezes a pessoa está sofrendo dentro dela um martírio. Ninguém sabe por quê. Outra razão para essa exortação é que para que Satanás não alcance vantagem. Então, quando a igreja perdoa a pessoa e a pessoa mostra amor e traz a pessoa, o diabo não tem autoridade sobre aquela vida, porque aquela vida pertence a Deus. Agora, se a igreja menospreza, se a igreja é indiferente, a pessoa se sente do lado do capeta. Por que muitas pessoas entram no vício e nas drogas? A pessoa entra no vício e nas drogas porque às vezes ela está deprimida, às vezes ela está necessitada e aparece a ocasião. Ela pega e parte para o lado errado da coisa. E de repente aquele lado que ela provou, aquela coisa errada, mas trouxe alguma euforia, trouxe alguma excitação, a pessoa passa a ser dependente daquilo e ela passa a exercer aquilo como a solução do seu problema, e é um problema maior que ela adquiriu para a sua vida. O sábio, a verdadeira sabedoria consiste em admitir os erros, ouvir a repreensão no Senhor e mudar de atitude. Sábio não é o que esconde, mas é aquele que admite o erro. A maior virtude de um ser humano é falar a verdade. Essa é a maior virtude do ser humano. Errei, pequei, fiz a coisa errada. Estou na mão de vocês, vocês fazem o que vocês quiserem. Fazer o quê? E aí? Não é para qualquer um não, irmãos. Não é para qualquer um não. Não é para qualquer um. Fiz. Isso é sentimento de alma. É a pessoa sendo grata a Deus e dizendo assim, ó, eu fiz a coisa errada. Então toma muito cuidado. O valor da disciplina. A igreja sem disciplina é uma igreja sem pureza, sem poder. Nela o pecado ganhará espaço, sufocará a ação do Espírito Santo. Quando não existe uma pureza de coinonia, de comunhão, que existe mentira, engano, falsidade, Deus não opera. Deus não opera. De jeito nenhum. Porque Deus é um Deus verdadeiro. É um Deus que age em favor dos seus filhos, mas é um Deus que ele exige o quê? Integridade de alma. Que Deus venha nos dar orientação a cada dia, mais e mais, para que nós possamos, irmãos, colocar em prática essas advertências. A igreja precisa ser instruída, precisa ser ensinada para que Deus venha agir em nosso meio. Deus não mudou, quem mudou é os homens. Como diz aquela lição, após o modernismo aí, a geração pós-modernista, que quer viver segundo a sua maneira de pensar e a sua maneira de querer, não aceita mais as qualidades exigidas pelo Evangelho de Cristo. É a minha maneira, é eu que determino a minha maneira de viver. Engano, irmãos. Quem determina a nossa maneira de viver é a palavra de Deus. Amém, irmãos?